1 Samuel 15, 22. Capítulo 15, versículo 22, que diz assim: Porém, Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que não obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e ouvir é melhor do que a gordura de carneiro. Amém? Aqui vemos uma das passagens mais marcantes
da história bíblica. A parte em que o homem impaciente, por não saber esperar o tempo de Deus, quer agir sozinho. E aqui encontramos o rei Saul, onde ele, por se achar o escolhido, por se achar o rei, tomou a decisão de fazer um sacrifício, o holocausto sem Samuel. E quem era Samuel naquela época? Samuel era o grande sacerdote do povo de Deus. Samuel mandou a mensagem a Saul direcionada, que ele não fizesse o holocausto, que ele não fizesse o sacrifício em a sua presença. E Saul, por estar impaciente, por ver o inimigo bem próximo e assustado, não quis esperar e tomou ali no impulso essa atitude. E Samuel nessa hora ficou bastante enraivecido, creio eu, assim como era a novela. Eu me lembro aqui a imagem como Samuel chateado, né? Falando daquela forma, se distanciando do rei Saul e decepcionado por ter acreditado, confiado no rei e ter tido uma decepção tão grande. Então a mensagem de hoje é sobre obedecer é sempre o melhor. Então, uma lição que aprendemos de forma difícil muitas vezes, quando a gente erra e precisamos retornar à obediência, é sempre melhor obedecer, por mais difícil que pareça. É melhor obedecer do que sacrificar. As pessoas hoje adoram ir contra as leis, contra as regras. Eu me lembro que lá em Fortaleza tem as estátuas de Iracema, na praia de Iracema, lá em Becejana tem, aí lá tem, não toque na estátua, não piche, não suje, e as pessoas vão e sujam, picham. É o contrário, não pise na grama, a pessoa vai e pisa na grama. Proibido fumar, a pessoa vai e quer fumar lá dentro. Então é distorcido, porque as pessoas perderam esse medo, de eu vou ser penalizado se eu fizer alguma coisa. As pessoas hoje são ao léu, mesmo com câmeras, internet, sabe, a modernidade chegando, as pessoas não estão nem aí, elas não ligam muito para o que é obedecer e sacrificar. Então aqui a Bíblia Sagrada nos dá exemplos, não só aqui como foi Samuel, quando recriminou ali Saul, exortou Saul, mas também de outras que também passaram por isso. O que é exortar? Eu me lembro quando tinha um pastor rival, que ele era meu pastor aqui na comunidade cristã Deus Proverá, e eu sempre dizia isso a ele, Eu disse a ele uma vez: pastor, o único que tem poder de exortar os irmãos na igreja é o pastor. E ele: mas por que isso? Porque o pastor, ele é o líder, ele está na frente, ele que administra ali todo o rebanho. E aí quando vinha ali um diácono, um presbítero, vinha pregar, era só lenhada, só exortação dos irmãos. Mas só quem tem o poder ali à frente da igreja é o pastor. Ele é que está direcionado, segundo a vontade de Deus, a guiar os irmãos. E aí quando selecionava, vai pregar o irmão Zezinho, o irmão Zezinho sentava e arriba, e eu: como é que pode? Se o pastor é o pastor rival, como é que o irmão é que vai dar? Não pode. Então exortar não é para qualquer um, assim como foi Samuel. Existiam várias pessoas ao lado de Saul para exortar, porém só quem tem o direcionamento à frente para poder fazer isso era o profeta Samuel. Amém? Então aqui vemos alguns exemplos de obediência e incredulidade.
A primeira que vemos é de Noé, obediência em meio à sua incredulidade. Deus, ele ordenou que Noé construísse ali uma arca, sem sinais de chuva. Ele obedeceu ali fielmente, salvou a sua família, os animais do dilúvio, lá em Gênesis 6:22. Então obedecer a Deus pode parecer ali uma loucura aos olhos humanos, né? Mas traz livramento e salvação. Livramento e salvação. Os meninos sempre me perguntam: professor, por que você não voltou? Por que você não voltou para fora? Lá é tão bom. Lá eu tenho que obedecer o chamado do Senhor. Se o Senhor tem um chamado para mim, aqui próximo da minha família, aqui eu vou estar. Eu não posso ir contra a vontade de Deus, mesmo que pareça muito bonito, muito maravilhoso você passear, andar de avião, trabalhar com o que você gosta, mas a vontade do Senhor sempre prevalece. E desobedecer não é a melhor coisa. Não é. Então Noé, ele desobedeceu. Aliás, ele obedeceu, mesmo diante da incredulidade do povo. Ele obedeceu, ele preferiu se firmar ali, se estar fiel ao Senhor. Inclusive, eu estava olhando um estudo sobre aonde estava Noé. E tem vários, irmãos, assim. Muitos encontraram na Turquia, encontraram na Índia, encontraram na Ásia. Lá, então, assim, tem vários estudos da existência de encontrar embarcações enormes em cima de montanhas a mais de 2.000 metros, provando que tudo que aconteceu em Gênesis, olha só, em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, realmente aconteceu. Realmente aconteceu. E aí a gente vê como é a ciência que trabalha por fatos, né? Não por teoria. Às vezes coincidir, vai sair outra coisa, não, vai sair. E assim vai seguindo a vida. Amém? A segunda coisa que vemos é a obediência lá em Abraão, sacrificial. Olha só, Deus, ele pediu que Abraão sacrificasse o seu filho Isaque. E aí ele obedeceu, confiando que Deus tinha um propósito maior. Está lá em Gênesis 22, 2, 3. Até hoje, a sequência dessa linhagem de Isaque, né, é percorrida. A linhagem de Isaque e Ismael, né, que é justamente quando as pessoas dizem que é a separação que ficou entre os judeus e os islâmicos, que hoje, até hoje é consequência de guerra, porque Raquel e Ismael foram expulsos do acampamento e foram para o deserto, foram paradas pelo anjo, e dali seguiram a sequência da vida deles, diferente do que era proposto, porque Abraão preferiu pecar, não esperou. Então, a fé verdadeira se revela na obediência, mesmo quando o pedido parece impossível. Então, quando Deus lhe pedir algo valioso, não rejeite, não tenha dúvidas, como Abraão acho que até teve. E engraçado que nos filmes, né, nas historinhas, a gente vê que quando Abraão chega lá tem um carneirinho amarrado. O carneirinho amarrado ali já não pode de ser o sacrifício, porque Deus já preparou tudo. Deus, ele prepara tudo com perfeição. Não é igual novela, não é igual filme de ficção, filme de romance, filme de drama. Não é assim. A vontade e a permissão de Deus é com o propósito e da maneira que Ele faz. Quantos pregadores eu já vi na minha vida, nesse mundão de meu Deus que eu andava em visitar as igrejas? Pastor que não sabia ler, mãe nascia, mas o homem entendia a Bíblia do começo ao fim. O homem era mais sábio do que qualquer teólogo, e eu ficava impressionado com o poder que Deus dá à pessoa que conseguir fazer essa mensagem. Eu me lembro do fato de um pastor, do testemunho, que ele falava que ele não sabia ler. E aí ele cresceu sem pai, sem mãe ali, não sabia quem eram seus pais, nunca descobriu.
né? E ali na igreja ele foi amparado, e lá ele não sabia ler, e aí ele precisava sempre de um amigo para estar lendo para ele. E aí foram convidados para pregar lá em uma cidade diferente, e ele foi, sem saber ler, sem saber escrever. E quando chegou lá, ele viu uma irmã na frente chorando, os prantos de choro, a mulher. E ele ficou enmeninado, fala-me Deus, aqui é conhecido como a igreja das revelações. Será que essa mulher tem alguma revelação de mim, meu Deus? Será que eu estou em pecado? E a mulher encarando ele, e ele achou assim, paquerando ela não me está, que ela é muito idosa, né? Mas ela está me encarando e está com um olhar fixo, tremoso, e eu estou com medo, estou assustado. E ali ele já ficou nervoso, e na hora que ele começou a pregar, a mulher se levantou. E a mulher se levantou e olhou para ele e disse, como é seu nome? E ele falou, e tudo. E ela falou, você é meu filho perdido, que há muitos anos atrás a gente não tinha condições e deu você, e hoje Deus está me dando você de volta. E aí o marido da mulher era quase intrigado com a mulher, porque ele não aceitava o fato dela ter dado a criança e passou a vida com aquele remorso. E aí a mulher foi para casa com o filho, bateu na porta e lá apresentou o pai. Então Deus, ele faz as coisas da maneira dele, como ele quer. E às vezes quando a gente se torna no caminho, se sai do caminho, Deus vai lá e puxa você de volta. Então é interessante como Deus faz o agir, o mover. É incrível. Eu me lembro que em 2012, foi 2011 para 2012, teve um retiro de jovens da Assembleia de Deus, Canaã, Jardim Guanabara, lá de Fortaleza. Era uma casa de praia, tinha piscina, tinha tudo, mas assim, irmã Nascinha, a igreja era enorme mesmo, que você entrava, você era um galpão gigantesco, que tinha muita cadeira para um lado e para o outro, e muito irmão, e tinha muito jovem. E aí eu fui convidado lá para ir para esse congresso sem esperar, né? Porém naquela época eu estava recém-convertido, com a bateria carregada, não estava muito recente, mas já tinha uma caminhada com Cristo. E aí o pastor líder lá, que ele era até um soldado, policial militar, ele foi lá onde eu estava e disse, rapaz, eu não sei seu nome, não sei quem você é, mas Deus me revelou que hoje é você que vai trazer a mensagem, é você que vai fazer o culto. E eu na mesma hora, já acostumado com os assembleanos, né, e batistas, que eu também já congregava, eu disse, amém, eis-me aqui, se o Senhor quer que eu pregue, estou aqui, pronto. E ali eu preguei, falei um pouco do testemunho que Deus pode fazer, e ali foi um mover tremendo de Deus. E passando os dias, os irmãos foram pedindo para me pregar mais. Não, aqui vai ter o culto de jovem dia tal, você já vem de novo, o pessoal quer ouvir você, gostou de ouvir, você é um jovem fervoroso. E eu disse, realmente, mas não vai dar, porque eu já congrego na minha igreja, tenho meu ministério atleta de Cristo, né? E não tenho tempo, eu trabalho. Eu trabalhava nesse tempo de madrugada, acordava 5 horas da manhã por cento de Fortaleza trabalhar o dia todo, voltava à noite cansado, não tinha como, e ainda ia treinar. E ali, irmã Nascinha, alguns irmãos vieram contar testemunho do que eu profetizei, do que eu falei, que aconteceu. Então Deus, ele age de maneira que a gente não pode evitar. Como pode, né, um menino que era para ser padre, que o sonho da minha mãe era que eu fosse padre, chegasse, né, a se converter, entre aspas, não é a conversão, porque somos cristãos. As pessoas que são das igrejas monoteias também são cristãos, acreditam. Às vezes não adoram, não proferem, mas são cristãos também. Como pode estar ali já no meio dos crentes e aquela coisa toda acontecendo? Então Deus tem sempre um propósito para nós, e nós não podemos rejeitar o chamado de Deus. A outra pessoa que vimos aqui em obediência em tempos difíceis foi Daniel. Daniel, ele continuou orando a Deus, mesmo quando foi proibido pelo rei.
Por isso ele foi lançado na cova dos leões, mas Deus o livrou. Está lá em Samuel 10, 23. Deus livrou Samuel da cova dos leões. E vai livrar você, meu irmão, se você crê, de coisas piores, da peste que anda devorando, da mortandade. Deus livra tudo. Lembra lá do Salmo 91? Né? Deus vai livrar você, né? de coisas ao derredor e tudo. É assim. A outra pessoa na Bíblia que veio sobre a obediência, apesar das limitações, foi Moisés. Inicialmente, Moisés ali estava relutante, ele não queria. Mas Moisés acabou aceitando o chamado de Deus para libertar Israel do Egito, lá em Êxodo 4:10. E obedeceu, conduzindo o povo até a terra prometida, lá em Êxodo 14:21. Então Moisés, ele era gago, ele não tinha capacidade para estar livrando o povo do Egito, mas ele foi lá porque Deus o escolheu. Então, se Deus o escolheu você para um chamado, vá, cumpra seu chamado. A outra pessoa que veio sobre a obediência é Sadraque, Mesaque e Abednego. A obediência acima da própria vida. E aí, como é que vai ser? Eles eram amigos de Daniel, então eles recusaram-se a adorar a estátua do rei Nabucodonosor. Foram lançados na fornalha, mas Deus os livrou. Está lá em Daniel 3. E não era qualquer fornalha não, viu? Até o cara que empurrou ele morreu só por chegar perto. Então a obediência a Deus, ela vale muito, 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 mais do que a própria vida. Obedecer a Deus não é a modinha não. Não é uma escolha não. Não é o estilo musical de roupa que você vai, não. É mais do que isso. Você não precisa estar vestido de uma certa forma para que as pessoas o identifiquem como cristão. Ontem eu fui na rua com a minha esposa, o neném, a minha sogra, ver os carros antigos, né? E aí estava tendo um show lá, e os carros antigos, e aí a gente via muita gente de preto, e ali a gente identificava, que ali tinha não é a seita, mas tinha um grupo de pessoas que se identificavam com rock, com moto, e andava todo de preto. Você identifica por olhar. O cristão não. Às vezes você vê um cara e não dá nada por ele, mas você identifica ele como cristão, como um verdadeiro mensageiro da palavra. Tem um cara na internet, um morador de rua, né? E a pessoa pergunta ele o sentido da vida. E ele fala com uma tremenda fé, uma tremenda unção sobre o sentido da vida. Assim como os cientistas, né, acreditam e falam sobre o que é o sentido da vida. Eu lembro do Enéas, é um político que já faleceu há muitos anos. Ele fala do sentido da vida. Existe algo, um Criador maior acima de nós, que é capaz de que isso aconteça. Eu também vi lá o Jovem Sheldon, que é muito famoso, a série do Jovem Sheldon, que é um cientista, uma criancinha super dotada. E aí ela foi para o culto com a mãe, a avó, a irmãzinha, e lá no culto eu estava falando sobre a existência. E o Jovem Sheldon disse que não, desafiou o pastor, e o pastor foi: vem cá. E ele sentou, ele disse que Deus não existe, porque ele acredita em fatos. E nada mostrava que realmente Deus era um fato, apenas a existência. Só que no decorrer da história, ele via que a mãe dele era fortalecida na fé de Jesus. E aí o que aconteceu? Em um determinado momento ele viu a mãe dele triste, aí sentou e conversou com ela: mãezinha, mas o que você tem, mãezinha? Você está triste? Eu estou tremolosa, passando dificuldade, estou pensando em abandonar minha fé. E ele, ao mesmo tempo, ele sentiu um impacto. Ele: não, mãezinha, mas não pode. Você não pode abandonar a fé, você tem que continuar, é o que lhe fortalece. E aí ela disse: mas como você, Sheldon? Você não acredita em Deus? Você é apenas uma criança. É, mãe, mas olha só, sabe
sabia que a gravidade da Terra, ela não pode ser maior nem menor, ela é exatamente a gravidade exata para que a gente não morra? Mas é o que você quer chegar com isso, Sheldon? Que Deus existe realmente? Sim, mãe, Ele existe. Então assim, por mais difícil que seja acreditar no que a gente só vê, devemos acreditar no que a gente não vê. Deus é invisível, assim como o vento quando bate, a maresia quando bate na praia, assim como a quintura, que agora está quente demais, vai lá, meu Deus do céu, o sol quando bate aquela. Então Deus é assim. Então, acima da própria vida, a gente tem que ver e acreditar. Então, na conclusão, temos que aprenda a obedecer desde o começo, para não ter que retornar a fazer tudo de novo, pagando o preço de consequências desagradáveis. É muito triste a gente ver muitos jovens hoje já começando a desobedecer desde cedo, não faz o que é correto nem o certo. A gente está, graças a Deus, vivendo um país democrático, livre, aberto. Eu estava vendo um vídeo, eu não sei se era na Índia, mas onde os casamentos eram arranjados, sabe? E aí o noivo e a noiva só podia se ver na hora do casamento. E aí o pessoal filmando, a noiva lá esperando, bem vestida, aguardando o noivo, achando que seria um príncipe. Quando o cara entra, não tenho nada contra as pessoas mais cheinhas, mas um cara com quase 200 quilos, com dificuldade para andar, a mulher começou a chorar. Começou a chorar, ela não tem escolha, foi o pai dela que escolheu, pronto, acabou. Ela não tem escolha de decidir o que ela quer, o que ela não quer. Então, a gente está livre para adorar o Senhor, livre para conseguir abrir a Bíblia. Na Arábia Saudita eu não conseguia nem levar a Bíblia, eu não conseguia adentrar no país com a Bíblia. Eu não podia falar como eu estou falando aqui agora. Eu não podia me expressar como eu estou me expressando agora em redes sociais. Era altamente fechado, apesar de não ser xiita, ser sunita, mas veja só, estamos livres para adorar o Senhor, nosso Deus, e crer e proferir nossa fé. Devemos estar centrados, obedecendo ao Senhor, de dia e de noite, porque eis que Ele vai vir. Lá em Apocalipse, o livro de Revelação diz que o Senhor virá a qualquer momento. Então a gente pode sair aqui, fechar a igreja, e o Senhor pode vir, Jesus vai vir, e aí? Você está preparado? Você está preparado para seguir a sua vida direcionada ali com o Senhor? Eu vi uma mensagem essa semana do presidente Lula, dizendo que ele não vai para o céu. Ele mesmo dizendo, quem decide não somos nós, quem dera, né? Você tem uma vida ali o ano todo, a vida toda, e escolher, não, hoje eu vou para o céu, amanhã eu vou para o... Não é decisão sua dizendo para onde você vai, o que você quer. Aqui sim, aqui na terra você tem o lápis na mão para escrever a sua história, né? Passar a página, virar a página que passou, mas depois que a gente parte, não. Eu vi um vídeo muito interessante de uma reportagem, um documentário, até a Joana não gostou, que lá nos Estados Unidos tem um laboratório gigantesco e famoso, mãe assim, olha só, que as pessoas assim que morrem ligam para lá, e aí você tem a escolha de ser congelado o corpo todo, ou arrancar sua cabeça e preservar sua cabeça. É na faixa de uns 800 mil reais, 600, depende muito, né? Dólares, e é muito dinheiro, porque as pessoas estão acreditando que no futuro vão conseguir reviver essas pessoas. Só que isso já está em mais de 50 anos, e até hoje não reviveram foi ninguém. E lá tem cachorro, tem gato, né? Tem gente famosa, né? Que está congelado, e aí depende muito. As pessoas são mais velhas, preferem congelar só a cabeça, olha só. E aí elas estão preparando, achando que vão retornar, mas não retorna. Não é assim. Não é assim que funciona. Quem dera se a gente pudesse ter uma vida, né, perpetuosa e reviver. Quem dera. Então, para encerrar e concluir, a gente já falou sobre obedecer melhor do que sacrificar. Entendemos que Deus não quer sacrifício de nós. Deus não vai querer que você saia aqui, sabe, de joelho,
que você faça igual o Timeu, que diz assim: não, eu vim dizer que subir a caixa d'água da cidade, meio de ponto no ângulo da sol. Olha só a cabeça do homem. Então as pessoas criam, sabe? Superstições. Não, né? Meu amigo meu só jogava com a mesma cueca. A cueca a vida toda rasgada, feia, sabe? Encarnida, e ele só jogava com ela, porque ele acreditava que era a cueca que dava sorte a ele. Olha só a mentalidade. Então Deus não quer sacrifício. Ele quer entrega, obediência. Amém? Então vamos estar orando e encerrando. Vamos fechar os nossos olhos e concentrar o Senhor. Querido Deus, obrigado, ó Pai, por mais uma mensagem que o Senhor nos deve. Obrigado pelos teus louvores. Deus, gratidão é o que te dizemos, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós nos humilhamos a Ti, Paizinho querido, na Tua presença, porque sabemos que o Senhor é dono do ouro, da prata, da razão, e que o Senhor vai nos guiar sempre a obedecer. Então ensina, Senhor, na nossa trajetória, na nossa vida, o que é certo e o que é errado. Livra do mal, livra do perigo, dos inimigos, livra de tudo que não convém, Senhor. Afasta, abençoa nossos familiares, os irmãos que precisam de cura, libertação. Abençoa este bairro, nossa família, essa cidade, nosso Brasil. Que o Senhor tome à frente, ó Pai, aos nossos líderes do governo. Que o Senhor venha intervir, Deus, e tirar, Pai, tudo que não presta, Senhor Deus. Abençoa, Jesus, a cada irmão que está aqui, aqueles que irão assistir, Deus. Que o Senhor Jesus tome à frente, ó Deus, e ensine a nós a ser melhor cada dia. Então, essa é a oração que te pedimos. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco, não só hoje, mas para todos sempre. Os irmãos dizem amém e amém. Então foi zoado aqui.